Pronto, agora sim. Estamos aqui gravando. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Tem mais gente entrando e é muito bom ver vocês aqui. Ei, Ale, que saudade, bem-vinda. Eu vou pedir o auxílio de alguém, assim, se alguém tiver se sentir à vontade de poder só me ajudar, sabendo mexer no Zoom, só de me ajudar a receber pessoas, eu quero essa ajuda. Eu deixo como co-host aqui, porque às vezes falando eu posso me perder para as pessoas que vão chegando na sala de espera. Alguém se disponibiliza a estar comigo nessa? Só levanta a mão para eu. Eliara? Obrigado, Eliara. Então, eu vou te deixar aqui como co-host para me ajudar nisso, tá? Assim eu me sinto mais livre, né? E mais concentrado no que eu estou falando e não necessariamente aqui é, desse outro lado. Obrigado por estar junto. É, então, para a gente já começar esse movimento, essa apresentação e essa experiência, eu vou só sugerir que todos possamos já ir nos conectando com a nossa presença aqui agora, fazendo um breve instante de silêncio. E aí vou pedir para vocês se assentarem, ou quem tiver aí deitadinha, como a Viviana, ficar numa posição bem confortável, né? Só para poder se alinhar. Pode ficar deitada, Viviana, tá tudo certo, tá? Pode ficar bem confortável. O que eu quero é que a gente só se alinhe e se conecte com a nossa presença. Sinta o nosso corpo, a nossa conexão. Feche os olhos e deixa qualquer pensamento, sensação passar, esvaziar, só para a gente trazer bem a nossa presença para o aqui e para o agora. Então, coisas que talvez aconteceram aí no seu dia, pensamento que está indo para outros lugares neste momento, olha, vai trazendo a sua atenção para o seu corpo físico, sentindo a presença dele, da sua respiração, se conectando ao som da minha voz, sabe? E se assentando aqui. Quem tiver técnicas, né, que ajudem nessa conexão com a presença, como, por exemplo, a meditação das rosas, pode ir utilizando de alguns recursos de conexão com o agora. Cada um na sua história, do seu jeito, tá tudo bem. Só para a gente ir chegando e assentando a energia. E agora sim, estando aí em conexão com você, com o agora, pode abrir os olhos, quem está de olhos fechados. E vamos nos manter bem juntos, bem conectados aqui nessa pequena parte da trilha que a gente se encontra hoje, né? Então, eu sei que foi divulgado, né, essa experiência de hoje em outros grupos que não há trilha necessariamente arco-íris. Inclusive, eu estou aqui em falha com o principal grupo que eu tinha que divulgar isso. Vou aproveitar agora para divulgar. Eu tenho um grupo aqui na Escola da Aura chamado Encontros com o Premo, que eu faço alguns encontros é, periódicos, né, de acompanhamento, de trocas, e eu acabei não colocando lá. Vou só colar esse convite lá para as pessoas estarem chegando aqui também. Quem quiser estar junto. E então, mas só deixando todos alinhados, né? Porque pode ser que algumas pessoas tenham chegado aqui fora da trilha, talvez acompanhando ali pela Academia das Rosas, talvez vindo de outros movimentos. Começamos anteontem, né? Uma trilha, todos juntos aqui, chamada Trilha Arco-Íris, das terapias complementares da Escola da Aura, na qual eu e diversos outros terapeutas da escola, né, com diversas atividades diferentes, estamos aqui de mãos dadas para mostrar para vocês um pouquinho, né,
de tudo aquilo que a gente também está trazendo para usufruir, para beber dessa fonte dentro da escola, para quem quiser se aprofundar nesses estudos, algum tipo de acompanhamento, de atendimento nessas terapias, enfim. A Escola da Aura tem muito forte nos seus pilares a leitura da aura, que eu acredito que muitos de vocês podem conhecer. Temos a meditação das rosas, temos o reiki, temos a interpretação de sonhos há muito tempo. Mas agora a gente está trazendo várias outras terapias que foram entrando, de certa forma, há algum tempo aqui, mas de maneira mais sutilizada, né? Como, por exemplo, o tarô. Tem 2 anos, pelo menos, que eu apresento parte desse trabalho do tarô terapêutico ali na Academia das Rosas. Eu sei que muitos de vocês já me acompanham desses movimentos, né? Mas, além disso, existem várias outras terapias que sequer haviam sido apresentadas antes na Academia das Rosas e que hoje fazem parte do nosso guarda-chuva de opções. Então, a ideia dessa trilha também, de certa forma, é que a gente possa ter uma pincelada, né, conhecer um pouquinho de cada coisa, perceber o que que conversa com a gente. Cada um tem a sua linguagem, tem a sua afinidade, né, dentro de tantos processos que podem nos levar para caminhos de cura muito bonitos e de conhecimento e de muitas coisas. E hoje eu vou estar falando um pouquinho, né, dessa minha dinâmica com o tarot terapêutico, que diferentemente do que geralmente eu faço na Academia das Rosas, em outros movimentos, eu quero trazer hoje uma perspectiva um pouquinho mais teórica, entre aspas, para depois irmos para a prática. Eu queria trazer um pouquinho mais de conhecimento dentro da forma como eu olho para o tarô e como a gente pode, inclusive, na nossa caminhada e trajetória de vida, expandir o nosso olhar por meio dessa simbologia ou dos arquétipos dessa simbologia. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre os arcanos maiores, trazendo como que a gente verifica dentro desse tarô uma beleza e um aprendizado e um conhecimento implícito que está ali dentro desses arquetipos, os quais trilhamos a partir dessas cartas, digamos assim, ou dessas simbologias, e aí sim, depois de falar um pouquinho sobre isso, a gente faz uma jogada de grupo, vivencial, aqui, como eu já faço em outras ocasiões, mas eu queria nos abastecer um pouquinho, para que vocês possam expandir e compreender de onde me vêm essas inspirações também, ou parte delas, de quando eu estou fazendo as jogadas, de quando eu estou lendo, porque que eu enxergo as coisas a partir desses elementos, a partir desse olhar. Então, hoje eu queria, como se fosse assim, uma, um briefing de aula inaugural de um curso de tarot, né? Como se fosse assim, uau, é por ali que um curso poderia começar a ser trilhado, caminhado. Hoje eu queria trazer um pouquinho dessa experiência, assim, para a gente. Então, sejam bem-vindas e alinhadas a essas expectativas, né? Vou começar trazendo um pouquinho, disso. E falar também de como acontece, de uma maneira também bem prática e objetiva, um acompanhamento, atendimentos e formas que eu trabalho com essa energia para que quem tiver mais interesse em se aprofundar, em aprender a estudar, a gente possa fazer essa jornada juntos em algum momento também, tá? Então, me apresentando, depois de falar esse tanto, para quem ainda não me conhece, eu sou o Premo Godavari. Sou professor e terapeuta aqui da Escola da Aura. Já tem mais de. Na verdade, eu cheguei na Escola da Aura em 2013. Vou bater o martelo aí. Eu nunca sei se é 2012 ou 2013. E aí, para ficar um pouquinho mais jovem, eu vou falar 2013 agora. E eu bati o martelo aqui em 2013. Cheguei na Escola da Aura em 2013, meio que de paraquedas. E foi uma revolução na minha vida. Uma revolução mesmo. Porque até então eu vinha numa vida muito boa, muito organizada, sabe? Assim, como era concursado público, já trabalhava na minha área de formação acadêmica dentro de um concurso, né?
Eu tinha ali meus 20 e tal anos, eu não tinha 30 anos ainda nessa ocasião. Então, sabe aquele estereótipo de assim, opa, era casado, sabe? Tipo, sucesso. Sucesso. 28 anos, concursado público na área de formação, casado, com bom reconhecimento profissional, né, com família estruturada, digamos assim, né, já bem resolvido dentro da minha condição de me manifestar na vida a partir daquilo que eu gostava de fazer, né, a partir dos meus espaços públicos, sei lá, tinha bons amigos, e aquela vida boa, o dia da vida de sucesso. E chego na escola da Aura, assim, tinha ido numa moça que tinha feito leitura da Aura, eu estava para mudar de país, eu estava para ir para o Canadá, né, ficar um ano lá de licença não remunerada da empresa, ainda tinha conseguido essa batata, assim, né, essa coisa boa. Era até então meu companheiro que ia fazer um ano de estudo, de doutorado e tal, e eu ia ter um ano assim livre para voltar a trabalhar e tudo certo, né? Ápice do sucesso da vida moderna. Então, eu era casado mesmo, estava tudo ali, né? E algumas pessoas aqui já conhecem parte dessa história. E fui numa moça que lia a aura, aí essa moça, quando eu entrei em contato com essa ferramenta, me foi um choque. Porque eu falei assim, como que uma mulher de olho fechado, balangando a mão na minha frente, sabe falar mais sobre mim do que eu mesmo? Porque a sensação que eu tinha era assim, como é que essa mulher sabe disso, né? Parece que ela sabe falar melhor sobre o que eu estou sentindo do que o que eu estou sentindo. Aquelas imagens simbólicas vinham de uma maneira tão encaixada e até poética, né? De descrever um sentimento, um comportamento, uma sensação que eu fiquei muito impactado. E aí, no final daquela leitura, ela ainda me vira e fala assim: todo mundo pode ler auras. E eu, assim, eu? O mineiro falando balangando a mão, não sei como é que fala em outro lugar, mas, né, mexendo ali. Eu falei: eu posso ler aura? Pode. Eu fiquei assim: "Hum, vamos ver qual que é, né? Qual que é dessa?" Aí eu lembro que nas férias que eu tinha antes da minha, da minha licença não remunerada, fui lá para Piracanga na época, a Escola da Aura era lá, não era em Alto Paraíso como é hoje, fazer esse tal desse curso de leitura da aura. E ali me veio muita informação. Ali foi uma coisa assim de expansão da consciência, como se fosse uma explosão mesmo. Porque eu nunca tinha entrado em contato com esse tipo de estudo. Sempre fui interessado, curioso. Não é à toa que eu fui cair numa mulher que lia aura, né? Já tinha feito outras coisas, mas muito por interesse, por curiosidade, por hobby, por busca de conhecimento, talvez também. Mas eu não fui nesse curso com o intuito de me trabalhar e de buscar conhecimento. Eu fui nesse curso com o intuito de, assim, se eu aprender a ler aura, quando eu estiver lá fora, em vez de eu ficar dependente ou buscando profissão, eu vou fazendo isso porque isso aqui é muito legal, né? Então eu me sustento de alguma forma, volto para o meu trabalho quando eu voltar lá depois de um ano e pronto, né? E aí fui. E era tanta informação nova, era tanta coisa que eu, assim, me eu acho que a verdade é eu fui encantado, sabe? Aquela coisa assim, parece que alguém, uma bruxinha, vai lá e jogou um feitiço. Eu fui enfeitiçado, essa é a palavra. Eu fiquei com um encantamento com tudo aquilo, com todo aquele mundo que se abriu. E assim, eu fiquei, caraca, eu não vi as coisas por esse prisma de olhar, por esse ângulo. Eu sempre fui muito racional, cético também. Imagina, eu era formado em comunicação, em jornalismo. Então, assim, curiosidade e ceticismo faz parte desse caminho, né, de quem tem essa alma jornalística, né, de querer saber, mas também questionar tudo, né? E eu estava lá, firme, trabalhando com isso há muitos anos, reconhecido na minha área, treinadinho, né, com aquela mente afiada de buscar lá, né, aquela coisa. E, e me foi muito, muito impactante. E eu sei que quando eu saí
desse curso, resumindo bastante, porque o foco não vai ser aí, mas eu preciso trazer isso para explicar para vocês o que eu quero explicar. Quando eu saí desse curso, me veio uma necessidade assim imensa, imensa de mudar os rumos da minha vida. A sensação que eu tive ao sair desse curso é: eu não sei mais o que eu quero. Eu não sei o que eu quero, porque eu fui lá para ler Áurea e eu saí desse curso, inclusive com uma orientação da Angelina, que foi minha professora na época, para não ler Áureas. Porque ela falou: você está muito superficial, você vai gerar muito karma para você e para os outros se ler Áurea agora. Porque realmente eu não fui em busca de autoconhecimento, eu fui em busca de profissão para ter dinheiro. Eu não fui em busca do que essa ferramenta incrível abre como portas de crescimento e de evolução, né? E eu saí de lá, assim, ainda achando estratégias, porque minha mente é muito boa. Eu falei assim: vim aqui para aprendi a ler para voltar a escrever, né? Vou escrever um livro nesse ano sabático, que é uma coisa que eu amo. Foi a escrita que me levou para o jornalismo. Saí de lá até meio que organizadinho, né? Mas cheguei lá no primeiro dia pós-férias, que eu ainda tenho uma semana de trabalho antes de sair da remuneração, né, da empresa. Nesse primeiro dia pós-férias que eu entrei na empresa que eu trabalhava, eu pisei nela, me veio o choque de realidade. Veio justamente essa frase: eu posso não saber o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero mais. Porque eu vi que era uma incompatibilidade minha com aquela empresa. Assim, eu não sabia explicar de onde vinha isso, sabe? Mas eu senti isso. Eu falei: eu não fico mais aqui. Eu resolvi pedir conta, resolvi pedir exoneração, né? Sair daquilo ali, daquele concurso. E todo mundo me. Meu Deus, o que que você está fazendo? Você já tem uma licença não remunerada, espera esse ano passar. Depois decide, você está com a cabeça quente. Não vai fazer muita diferença se sair depois ou não, né? Assim, vários estímulos diferentes, mas eu tive muita consciência de mim. Eu falei assim: em um ano, eu não vou conseguir. Se eu tiver descoberto o que eu quero, eu não vou conseguir construir em um ano o que eu construí em 11. Eu tinha 11 anos de empresa. Eu não vou conseguir construir isso. Se eu tiver encontrado. É como se eu tivesse assim: será que eu vou realmente ter chegado num lugar, num patamar de reconhecimento, de sucesso, de segurança, de estabilidade que eu tinha lá? Era muito difícil. E se eu não tivesse encontrado, eu ia estar mais em crise ainda, né? Me buscando, e aí eu falo assim: se eu ficar com essa bengala, com esse certo aqui, nesse lugar desse duvidoso, ó, vou largar a mão. Eu vou largar a mão do meu sonho, da minha história e vou me vender mesmo. Vou me vender para o seguro. Eu me conheço, adoro minha estabilidade. Para quem vai participar dessa trilha mais um pouquinho, a gente vai chegar lá no dia da astrologia com a Drica, né? Eu sou taurino, taurino e estabilidade, ó, casamento, né? Adoro. E eu não vou criar essa condição de não me libertar. Eu realmente escolhi morrer aquela vida ali atrás. Escolhi renascer. Preciso começar, preciso recomeçar, sabe? Foi esse o ponto para mim ali. E aí eu comecei uma jornada. Comecei uma jornada que tem muitos benefícios hoje. Eu agradeço muito, mas que não foi tão simples. Não foi tão simples, né? Muitas inseguranças, meu Deus, o que que eu fiz, né? E aí depois, que bom que eu fiz. Enfim, muitos altos e baixos, mas o que eu fui percebendo que foi muito bonito nessa minha jornada, hoje, olhando hoje, eu consigo perceber isso com mais clareza. Inclusive, falando com vocês agora, me deu um clique aqui, eu acho que eu mudei a ficha dela, porque eu pensei que eu estava falando com vocês uma etapa dessa jornada, como se fosse lá a carta da morte, a carta 13 de renascimento, né? De matar aquele ali para recomeçar. E em alguma instância deve ter sido isso mesmo que aconteceu. Mas também vejo a possibilidade de outra coisa que aconteceu. Exatamente, de ter ido exatamente para o louco. De ter saído do status de sucesso absoluto lá do mundo e ir para o louco. Começar de novo. Então eu vejo assim
se eu for fazer um estudo mais profundo dessa minha jornada, pode ser que esteja referente a essas duas experiências. E aí eu preciso de olhar com mais clareza, consultar melhor o que que foi isso dentro do meu caminho, a partir dos arquétipos do tarô. Então, eu vou fazer isso ao vivo com vocês. Nem era por aí que eu estava indo hoje na aula, mas começou assim. Vamos fazer essa experiência junto, viver essa experiência junto. Porque os arcanos maiores do tarô dizem respeito justamente a essa jornada do herói, a sua jornada de descoberta, de apropriação da sua energia, de ser realmente a vitória da sua vida, de ser o herói que você veio para ser neste mundo. E isso é representado só pelos arcanos maiores do tarô. Eu vou tirar o meu fundo falso, porque eu vou começar a mostrar para vocês cartas do tarô para ficar mais visível aqui na tela, tá? Então, peraí, nem sei onde que tira esse fundo falso. Tirei, achei. Vou até reposicionar para ficar com esse quadradinho mais bonitinho, ó, atrás. E pronto. Tirar aquele interruptor que está aqui do meu lado, né? Olha, é, o tarô, bem como o Adriano trouxe na nossa aula de abertura, é uma grande energia, né? Que está disponível aqui para gente. Mas eu enxergo o tarô, quando eu falo tarô, eu estou considerando as cartas dele mesmo, tá? Porque é assim que a gente traduz essa energia, que a gente materializa essa energia a nível de compreensão, a nível de compreensão representada arquetipicamente, arquétipo, cheio de simbologias. Um arquétipo que representa, por exemplo, louco. O que é essa energia do louco dentro do nosso plano, dentro da existência? Assim como o que é a energia de cada uma das outras cartas que vem depois. Mas o tarô ele é representado pelos arquétipos que vibram neste plano. E os arcanos maiores, que é o que eu vou falar mais hoje, representam os arquétipos que representam a nossa jornada espiritual, a jornada do ser dentro deste plano. É muito conectada à nossa existência dentro deste plano. E todas as influências, interferências, compromissos, acordos espirituais, dinâmicas energéticas de evolução que acometem a nossa jornada evolutiva de crescimento, de integração e expansão, de conexão com o todo, de conexão espiritual profunda. Cada carta do tarô representa um pacote energético infinito de possibilidades e interpretações dentro daquele arquétipo, dentro daquela vibração, daquela energia que ela representa. Isso também vale para os arcanos menores. Só que os arcanos menores estão mais associados à nossa vida, à nossa consciência já conectada com a vida terrena, a um nível mais palpável, a um nível mais identificado da nossa persona e da nossa jornada de relação com o mundo com o qual a gente realmente toca, se relaciona, se conecta. Então, existem lá os arcanos menores dentro do simbolismo de copas, que representam as relações, né? Dentro do simbolismo de outras coisas que vão representando, inclusive, elementos da matéria como fogo, ar, água, né? Terra, emoções, matéria, pensamento, corpo físico, até mesmo o corpo é, da nossa pulsão de vida, da nossa ação, de tudo está ali no tarô. Toda e qualquer energia que exista nesse plano, que impacte na nossa evolução, na nossa jornada de vida, está aqui dentro da simbologia dessas cartas, de todas as cartas que eu estava atrás. Mas se você quer fazer um estudo mais profundo sobre a sua jornada de realmente evolução, crescimento e expansão espiritual,
tem um conhecimento mais profundo e abrangente, pelo menos sobre os arcanos maiores, te traz a condição de compreensão de um movimento, de um fluxo de jornada, que não necessariamente é feita linearmente, mas que para a expansão e a construção da integração, da evolução final, há de se ter experienciado todos esses elementos. E é muito comum que a gente se perceba na vida a partir desse olhar, que cada um pode estar numa etapa aí, evolutiva, identificado com algum movimento, com alguma frequência arquetípica que represente algo que você está vivendo agora. E por que que eu estou falando isso? E trazendo até esse meu exemplo, para poder olhar, será que realmente eu estava lá na morte ou eu estava lá dando a virada de chave para o louco, né? Será que eu estava usando dessas duas energias ao mesmo tempo? Será que estava vibrando, né, em paralelo aí de evolução a níveis diferentes, de camadas e de fragmentos do meu processo interno? Pode ser que sim, não é à toa e obstante que o tarô carrega em si várias possibilidades de pesquisa e de leitura do campo. Existem muitas jogadas diferentes com o tarô. Eu mesmo conheço várias jogadas diferentes com o tarô. Só com os arcanos maiores eu tenho domínio em 9 jogadas, que eu aprendi dentro de um curso específico. Já me foi canalizado mais dois tipos de jogadas diferentes dessa, na qual eu senti assim que naquele momento que eu estava fazendo uma pesquisa a partir desse oráculo, com o olhar que eu trago para a pesquisa para este oráculo, que é um olhar terapêutico, que eu podia estar criando uma condição de pesquisa, que iria me revelar o que era necessário ser revelado para aquele processo de cura. Eu me permito experimentar assim. E sinto que eu fui muito abençoado em relação a isso. Muito mesmo. Quando eu fui fazer meu primeiro curso de tarô, eu passei por uma experiência, eu considero uma experiência mística, mística, porque eu fiz um curso intensivo, né, imersivo, e eu tive uma semana de intervalo entre entre o final do entendimento das cartas e o final de semana que eu ia aprender as jogadas. E nessa semana de intervalo foi uma semana que eu sonhei todas todas as noites que eu estava numa sala de aula, aprendendo tarô. Isso aconteceu mesmo comigo. Eu não sei se era empolgação, se era entusiasmo, porque na época eu ficava interpretando que podia ser isso, né? Tipo, pode ser por aí, eu estou super voltado mesmo para esse assunto, me interessa e tal. Mas aconteceu uma coisa muito, muito mágica. Porque quando eu cheguei no final de semana para aprender as jogadas, eu já sabia fazê-las todas. Eu aprendi o tarô nos sonhos. Eu me conectei em outro nível para aprender tarô. Eu não aprendi tarô na aula. Assim, eu tenho essa consciência. Me foi um merecimento. Tanto que eu cheguei no curso e uma das jogadas que eu domino, que estava lá no escopo do curso, era uma jogada que minha professora não fazia. E eu ensinei a turma a fazer porque foi a primeira jogada que eu aprendi no sonho, né? E a jornada que a professora mais me ensinou a fazer, que que é aquela domina, que é uma jogada incrível, é a que eu menos fiz na vida. Hoje em dia eu nem sei se eu tenho tanto domínio dela, porque eu não pratiquei muito. Me veio praticar outras experiências. E eu vejo essa beleza do tarô, como que o tarô é rico, porque ele é um oráculo que realmente movimenta, estuda, abre o campo de energias que vibram aqui. E você tem muitas maneiras de pesquisar, de ir em busca de informação dentro dessas energias. Tanto que o tarô que eu faço é muito diferente do tarô que o Adriano faz. E ainda assim, ambos
são profundos, são curativos e trazem aberturas diferentes para pesquisas diferentes e para movimentos diferentes. É claro que isso também vai de cada um que está ali em contato com essa energia, porque eu só consigo acessar compreensões e informações que dizem respeito às minhas capacidades e competências de mergulho. É muito importante para que um tarólogo ou que um tarólogo, de fato, tenha bagagem e conteúdo interno de caminhada, assim como para qualquer outro tipo de terapia, qualquer outro tipo de movimento que se faça. Se você não trabalha em você, se você não conhece uma trilha, uma jornada que você percorre, como que você pode mostrar esse caminho para o outro? A gente vai até onde a gente alcança. E por isso que eu falo que cada arquétipo do tarô é infinito. A forma como eu vou interpretar, por exemplo, o louco, pode ser muito diferente da forma que a Eliara iria interpretar esse louco. Muito diferente da forma que o Adalto iria interpretar esse louco. E não quer dizer que uma forma está certa e a outra não está certa. Porque se você realmente se permite ver, receber essa carta, ponto, foco que você pode olhar para ela pode dizer muito. Você já começa a sentir o que essa simbologia move em você. Há quem veja o louco como um inconsequente, indo em direção a um precipício. Há quem veja o louco como um inocente, que só leva o que é necessário. Há quem veja o louco como livre, e ele pode ser tudo isso. Então, dentro de cada jogada do tarô, dependendo da casa, do lugar em que você posiciona essa carta conforme a sua intencionalidade, ela vai estar mostrando um mundo, ela vai estar mostrando uma energia que se movimenta dentro daquele ponto de oráculo, de pesquisa. É muito rico. O que eu vejo como que faz parte do meu caminho dentro do tarô, já vou ler, Liliana, a sua pergunta para responder, só para terminar aqui para não perder, tá? O que eu vejo dentro dessa dinâmica do tarô é, é assim, cada... Bom, deixa eu ler a pergunta da Liliane. Na verdade, eu falei que ia ler depois, mas eu já fui lendo e já fui me vendo a resposta, então é melhor eu ir por aqui para ir trazendo, tá? A Liliane está trazendo assim, que tipo de pesquisas eu oriento, né, no caso, que costuma se utilizar para essa forma de consulta. O tarô, ele é neutro. O tarô, ele é como se fosse uma, qual que é a melhor palavra para trazer? Um dicionário, talvez? Uma bíblia, talvez? Sabe? É um lugar em que você abre ali e fala assim, uau, aqui eu tenho acesso a tudo que está acontecendo. Ele é um oráculo. Você pode usar de um oráculo para se estudar. Você pode usar um oráculo para ler campos de energia. Você pode usar um oráculo para. E é justamente o que eu ia falar também, tá vendo? Sua pergunta estava conectada, por isso que eu me perdi. Você pode falar do oráculo para qualquer dinâmica que você sinta de realmente falar assim: neste momento eu quero expandir a minha consciência e compreensão sobre algo qualquer e que eu queira compreender mais a fundo o que, aonde está vibrando, qual é a energia que está se movimentando dentro disso, ao nível de todas as dimensões de energia que compõem essa vida, que compõem a dimensão em que estou. Sabe? Imagina lá aquela simbologia da árvore da vida, que seja, da geometria sagrada. Você pode ir para qualquer lugar, assim. Tudo isso que compõe a forma do universo, tal qual ela é,
está plasmada aqui. Você tem o seu manual. Isso, queria achar a palavra. Você tem o seu manual de energias aqui, dentro de cada uma dessas simbologias, que é infinito de possibilidades. Compreende? Então, assim, o que que eu oriento para costumar usar a forma de tarô? Eu, particularmente, eu consulto o tarô para uma pesquisa de cura e de autoconhecimento, para uma pesquisa terapêutica, de caminhada, para que nos ajude na nossa evolução espiritual, para expandir a nossa consciência e compreensão. Eu não utilizo o tarô para a leitura de campos de futurologia, por exemplo. Porque é errado? Não. Mas porque não conversa com a forma como eu compreendo e me posiciono na vida. Porque, para mim, a vida, ela tem aqui uma dinâmica de livre-arbítrio. E o futuro, e ele pode ser considerado uma bússola, sim, Eliara, para isso. Inclusive para um bom futuro. Para você ter uma leitura. Por isso que eu vou trazer dessas duas formas, porque eu não demonizo nenhuma das formas de usar o tarô, tá? Pelo menos assim, vou trazer só esses dois elementos para não ficar uma aula ultra, né? Eu não estou dando um curso aqui de vários dias, eu preciso fechar um pouquinho da informação, mas queria já plantar essas sementes em vocês, tá? Eu acredito muito no livre-arbítrio e eu sei, dentro da profundidade de compreensão que eu já acesso, que pode ser muito limitada, talvez eu acesse diferente daqui a um tempinho e falo muito diferente do que eu estou falando hoje, mas dentro do que eu compreendo é, a gente só tem energia no presente. O futuro, eles são possibilidades que uma decisão de agora pode mudar completamente todo o cenário que já está ficando plasmado ali no futuro. Eu não leio o futuro porque eu acredito que se eu trazer uma dessas possibilidades para a consciência do presente, já há mais um elemento para você lidar que possa interferir ou influenciar as suas decisões, porque você tem um recorte específico. Entretanto, você usar o tarô como uma bússola para perceber para onde você está indo e trazendo essa consciência da sua energia para o agora pode ser muito interessante para você redirecionar rotas. Então, não é errado você ir lá. Qual que é a intencionalidade real que você utiliza o tarô que faz a diferença? Se você projeta ou transfere a responsabilidade de decisões para sua vida para o que quer que seja externo a você, já é um grande risco para você. Esse é o risco que eu vejo no tarô. As pessoas esperando que o tarô tragam as respostas. Tarô não é para trazer resposta e decisão para sua vida. Tarô é para te ajudar a compreender onde você está se colocando, para que você possa assumir as responsabilidades das suas decisões com mais clareza, com mais compreensão. É assim que eu vejo ele sendo usado de uma maneira, digamos assim, na magia positiva, e não com uma magia distorsiva dentro de nós. Compreende? Então, para mim, dentro do meu nível de profundidade, de compreensão e daquilo que eu consigo sustentar como verdade, e como elemento de contribuição para a evolução do ser, eu utilizo o tarô com jogadas específicas para determinados tipos de consulta. É bem importante que cada pessoa faça um mergulho em si e compreenda onde em você vibra como verdade, leveza e possibilidade. Porque cada um tem uma missão também, tem a sua centelha de contribuição para essa evolução. Eu não vejo que a minha centelha de contribuição hoje vibra na futurologia. Pode ser que ela comece a vibrar em algum momento, porque eu também tenho capacidade de visão a longo prazo, de ver futuro se estruturando. Eu tenho isso. E eu já fugi disso muitas vezes na vida, por medo de abrir as minhas premonições. Hoje em dia eu tenho abraçado mais a confiança, me tornado assim, ou buscado pelo menos me tornar cada vez mais instrumento. Se na afinação do meu instrumento, neste momento, Deus utiliza como essa capacidade de percepção e de abertura de futurologia, eu vou me permitir ser guiado para ir.
Antes eu não permitia, eu tinha medo, eu não vejo eu com essa resistência hoje, eu estou me trabalhando muito nisso. E isso faz parte de como eu vou trilhando e traçando essa jornada, que começa com o louco, livre, descompromissado, levando o básico, aberto para as possibilidades da vida, às vezes até mesmo sem compreender os reais riscos que se tem no caminho, mas também sem compreender todas as potências que carrega em si, porque ainda está ali, se começando um caminho. O louco, ele é o coringa do tarô. Se a gente tivesse um baralho aí, igual a gente joga, sei lá, buraco e tal, aqueles jogos que a gente tem a carta coringa que pode se movimentar, é o louco no tarô. Ele se movimenta dentro das jogadas do tarô, sabe? Porque aqui é a sua essência mais espontânea, mais livre, mais pura e mais inocente, que é carregada de tudo que é você. E é assim que a gente começa uma jornada. O bebê, isso, ele é um louco, ele chega no mundo que ele não conhece, completamente vulnerável, completamente aberto e recebe tudo que precisa. É o início e é o fim. Exatamente. Pode ser o 0 e o 22, porque ele pode transitar por tudo ali. E é isso, é o início e o fim. É quem a gente é, a nossa essência. Mais pura, mais inocente, mais expansiva, mais entregue. E a partir daqui, quando a gente começa na nossa jornada de caminhada, a partir de um ponto de inocência, a gente começa a compreender as potenciais e as coisas que a gente tem. O que que eu preciso utilizar como recurso para ir adiante, para colocar movimento? A gente traz a magia, o mago, para a vida. Se você parar para pensar no tal do bebezinho, ele começa a constituir a sua personalidade. O que ele tem, o que ele deixa de ter, o que ele utiliza como recurso, como máscara, como defesa, como potência, de como ele vai começando a criar o movimento para ação, para criar histórias, para começar a dar forma. Carta um, o mago do tarô. E aí, nessa jornada do mago, a gente vai para um processo de estar compreendendo, então, como a gente se sente, nos interiorizando e nos conhecendo, indo mergulhar nas nossas emoções, na nossa energia feminina. O mago é o princípio masculino, digamos assim. Uma das vertentes do princípio masculino, de dar forma. Aqui é um dos princípios do feminino, de sentir, de processar, de se conhecer, de abrir para o processo daquela pulsão intuitiva da vida, daquela pulsão que é instintiva e emocional que te leva no fluxo das coisas. Não é à toa que ela é sentada em cima das águas, da lua, tá vendo? Mais de pertinho. Dentro de um processo de vida dual, em que a luz e sombra, com muitas potências. E é justamente com essa pulsão e com essa compreensão das emoções e da própria intuição e pulsão de vida que te leva adiante, que você pega o feminino que gesta, cria. Sabe, como a mulher grávida, sentada, rainha, imperatriz, que carrega o brasão da sua família, e seu poder de realmente, olha, começar a dar forma, gerar vida, criar frutos, para que a partir desse movimento você consiga utilizar dos recursos da sua energia masculina de materialização, aquele que impera, o imperador, aquele que de fato ó, determina, coloca a sua autoridade energética, a sua responsabilidade de assim, é daqui que eu crio, é daqui que eu impero, é aqui que eu me posiciono. Você se posiciona no seu poder de criação e no seu poder de firmeza, de determinação. Imperador e imperatriz, lado a lado. A gente pode interpretar o tarô de muitas formas. Interpretar o masculino em positivo frente ao feminino, que recebe e acolhe, e ao feminino que cria e leva adiante também.
Então, às vezes, quando a gente está lá numa jogada de tarô e eu tiro a carta da sacerdotisa ou da grande papisa, dependendo da carta, ela vai ter uma nomenclatura ou outra. Se você está falando de uma mulher, você vai estar falando de uma mulher mais introspectiva, com uma energia mais voltada para as suas emoções. Se a gente fosse usar de arquétipos diferentes aqui, eu poderia estar falando de figuras femininas que estão mais abertas a receber a orientação, a acolher o masculino, até mesmo numa postura mais submissa, a seguir alguma ordem, porque o feminino tem esse papel de acolher. Não quer dizer que o feminino tenha que ser submisso, mas tem o papel de acolher as demandas para trazer a criação dessas demandas, para gestar energia, para colocar esse movimento. Uma mulher representada pela imperatriz é aquela que, assim, o homem não é maior do que eu, estamos de igual para igual. Dentro de uma outra nomenclatura ou um outro arquetípico ou simbologia, imagina, assim, a deusa Atena, a deusa Ártemis, sabe? Dentro dessa energia daqui, ó. Dentro dessa energia que são energias femininas de ação, de conquistas, de histórias que geram conteúdo. Aí vem aqui o masculino que é mais rígido, mais duro e mais mandão, e aquele masculino que é mais intuitivo, conectado, sensível, que também existe. O mago que serve e o imperador que manda. Compreendem? Que não é o feminino que é uma coisa, é o masculino que é uma coisa, que tem uma infinidade de pesquisas e possibilidades dentro dessa dualidade de energia. Olha que riqueza é o tarô trazendo quatro figuras, masculino e feminino, para que a gente olhe por parâmetros muito distintos ali. Mas dentro da minha jornada é o louco que vai tendo ali, compreendendo as suas potências, as suas possibilidades, que mergulha para estudar a si mesmo e conhecer suas pulsões, as suas motivações, as suas águas, as suas emoções, que vai gerar a partir dessa compreensão das suas potências e das suas emoções aquilo que de fato vai colocar em movimento e vai dar vida para se posicionar na sua autoridade energética e imperar a partir daí. E a partir desse lugar, vem aqui a carta do Hierofante ou do Papa, que é a sua consciência maior. O que é uma simbologia de um Papa dentro dessa estrutura, por exemplo, da Igreja, né? É o representante de Deus, é a voz de Deus. Então, como que você ali, em conexão e sendo um representante, um canal da palavra, da verdade, da estrutura, vai trazer a sua verdade para cá, a partir do momento em que você assume o seu livre-arbítrio e faz as escolhas do que você quer criar e construir. Carta dos Enamorados. E fazendo essa escolha, você coloca o seu carro em movimento. Agora eu vou em direção à ação. Agora eu vou colocar isso para frente. E colocando isso para frente, eu me conecto com a minha força. Eu realmente vou perceber tudo aquilo que eu preciso colocar em movimento. Tudo aquilo que está na minha competência para fazer acontecer. E dentro dessa força, você se percebe na sua missão e vê que essa é uma jornada que é sua, do seu caminho, o eremita. Aquele que está conectado com o propósito, com a própria sabedoria que se tem, sabendo que é o autorresponsável. Depende de você fazer o que precisa ser feito. E a partir daí você se lançar para a roda da fortuna, se colocando em movimento na vida e ver quais são os fluxos, os ritmos, os ciclos que acontecem para que você traga a sua energia. E a partir daí, realmente compreender os prós e contras, carta da justiça, ponderar. Ponderar, observar onde está a sua energia, o que que você pode movimentar ou não, para chegar a um processo de pausa e reflexão. Será que tudo aquilo que eu comecei a me compreender, a plasmar lá de trás, é de fato o que eu vou colocar para frente? É o que eu vou movimentar? É quando a vida às vezes te dá aquela pausada, aquela paralisada.
Sabe quando você está no ritmo, está no fluxo lá, com a sua força acontecendo e de repente acontece alguma coisa que te faz refletir, parar para pensar? Você estava lá, o eremita com tudo, escolhendo, fazendo, foi para o fluxo da vida e acontece alguma coisa que te faz refletir, que te faz questionar, que te faz ter que entender várias coisas. Qual que é geralmente a sensação que a gente tem de paralisia? Eita, preciso parar, enforcado, para ver se eu consigo iluminar esse processo, talvez até mesmo enxergando por outros ângulos, por outras perspectivas. A ação para, mas não quer dizer que a ação parou, é que está me impedindo de seguir adiante. Eu me amarrei no pé de cabeça para baixo para gerar uma nova consciência. Fui novamente, o enforcado ele faz o 4 de cabeça para baixo. O que que é o 4 dentro do tarô? O imperador. Aquele que tem a autoridade energética, aquele que materializa a realidade de um reino, que determina as regras, que determina como o reino vai funcionar. Não é assim? Olha aqui, ele fazendo um 4 de cabeça para baixo. Deixa eu ver o que que eu vou construir. É isso mesmo? E muitas vezes, nesse processo de autorreflexão e redefinir rotas, o que que acontece? Carta da morte. O momento de acabar com tudo, o renascimento. Era por aí que eu via que estava acontecendo na Samig, né? Lá no momento que eu estava no meu trabalho, eu falei, "Ih, posso até não saber o que eu quero, mas sei que eu não quero mais. Vou precisar recomeçar, renascer." E aí, esse renascimento, quando você realmente passa pelo processo de luto, de elaboração, de morte para redefinir retas, ó, vai lá para a temperança. Se dê tempo, serenidade, deixa as coisas começarem a se assentar, começarem a ser redesenhadas, a serem transpostas de um cálice para o outro. E a gente é protegido nesse momento da temperança. Nosso anjo da guarda está lá com a gente, está nos ajudando a renascer. E aí, nesse momento de temperança, a gente vai lá para o diabo. O diabo é aquele que não negocia. O que você planta, você colhe. Olha de verdade para os seus desejos, para as suas tentações, para aquilo que você está colocando energia. Porque se eu plantei arroz, um grãozinho de arroz faz um pé com vários grãozinhos de arroz. Eu vou colher muito grãozinho de arroz. Sabe o tal do pacto, né? Isso é uma simbologia, gente. Não é para ver isso com olhares de medo ou de, como é que fala, julgamento. Se é ruim ou se é bom, né? É o negócio. Tudo tem preço. O que você compactua, você colhe, você recebe. Então, se você está no seu caminho, essa carta, por exemplo, dentro de uma jogada de tarô, pode representar muita prosperidade, muita abundância. Se você está no seu caminho e está plantando o seu real desejo, está fazendo aquilo que você precisa fazer, o universo conspira 100% a seu favor. Mas se você não está também, você vai arcar com as consequências disso. Todas as cartas têm o seu lado positivo e negativo de interpretação e de possibilidades. O importante é você ir compreendendo esses arquetipos. Eu não vou dar nesse aprofundamento hoje. Hoje eu estou aqui só dando uma pincelada. Mas eu pretendo, sim, logo após essa trilha, abrir um curso, né? Abrir um momento de mergulho, de possibilidades, para a gente poder ir fazendo outra trilha de tarô. Mas isso vai lá para frente. Isso a gente vai divulgar lá no final, porque fora eu, também tem vários outros terapeutas com várias outras possibilidades, aí cada um vai se localizando aí. Mas já fica esse spoiler, né? Então, dentro desse lugar de você compreender os seus desejos e realmente colocar a sua energia nisso, vai vir a carta da torre. Por que que é a carta da torre? É a transformação. Se você estava construindo coisas que não são reais, vai cair. É preciso realmente transformar aquilo, para que as coisas realmente se reorientem e entrem na sua rota. E entrando na rota, o que que acontece? Você brilha, vem a carta da estrela. Você reativa a sua fé e tem a esperança de que o seu caminho, de fato, agora está em conexão. E você pode sim assumir os seus potenciais, a sua força, a sua estima, tudo aquilo para fazer acontecer. E quando você assume isso, você vai lá para a carta da Lua. Pode ser que você entre, inclusive, em conflitos, porque reconhecendo isso, pode ser que você precise desconstruir.
inconstâncias, entrar em dúvidas de alguns questionamentos de novo, mas se conectando muito mais com a sua intuição e com a sua verdade. As emoções aqui, elas ficam, ó, às vezes bagunçadas. Isso não acontece com a gente? Quando a gente se transforma e resgata a nossa energia e se sente com brilho, e aí quando vai para frente, fala assim, meu Deus, mas e agora? Como é que eu vou fazer? O que está acontecendo? Não é que você está dando passos para trás, você está realmente, olha, se realinhando, se colocando no seu caminho. E dúvidas fazem parte, porque isso te ajuda a evoluir, te ajuda realmente a parar de ter a sua energia drenada pelas inconsistências, pelas dúvidas. E ir para o seu lugar do quê? De vitória, de conquista, de sol, de brilho, de realmente ter clareza sobre o seu caminho. Agora sim, agora eu acessei a clareza, a compreensão do que precisa ser feito. E com essa clareza estruturada dentro de mim, aí vem a carta do juízo final. Agora é colocar ponto final nas coisas, é o julgamento. Fechar o processo. É realmente concluir o que precisa ser concluído. Não é à toa que essa carta do julgamento é representada por um anjo, como se fosse o juízo final, todo mundo saindo dos túmulos, né? Tipo assim, ah, finalmente, acabou. O que tinha que ser feito foi feito. Esse é o julgamento, é a decisão lá do juiz, lá atrás, de ponto. O que tinha que ser feito foi feito. É assim, é o resultado. E aí, vindo para esse resultado, você está pronto o quê? Para se lançar para o mundo, porque aí não saem mais dúvidas, porque aí não tem mais questionamentos, porque aí você já está transformado inteiro na sua jornada. Você realmente se integra com o todo, vive a sua verdade em totalidade. Fui para o mundo, vivi isso, o que que acontece? Estou indo para o mundo com toda a minha transformação, com toda a minha potência, com toda a minha espontaneidade, com toda a minha pureza, trazida de volta, com a leveza de levar só aquilo que me presta, só aquilo que me interessa, só aquilo que é verdade. Não preciso de me preocupar, me sinto pleno. E aí, sem me preocupar também, pode ser que eu vá seguindo, ó, por um caminho de riscos, de coisas que ainda vão me fazer o quê? Despertar e criar novas estratégias, ferramentas, potências, e assim vai. O nosso ciclo de evolução, de jornada do herói. Tem muitas maneiras de eu trazer isso. Eu trouxe hoje de maneira assim, né? Que a gente não tem muito tempo. Mas eu poderia utilizar do recurso de estudar sem algo, que será O Senhor dos Anéis, que é um grande filme, um grande livro, que demonstra exatamente a jornada do herói, né? A gente pode estudar essa etapa ali, acompanhando a vida ali do Frodo, por todos esses movimentos. Ou de todos os outros heróis arquetípicos que representam aquela jornada ali. Da primeira batalha que se perde, depois tem que voltar, renascer, redefinir rotas, né? Quantas e quantas histórias de heróis acontecem assim? E a nossa vida é isso. Queria trazer dessa maneira até para que você pudesse parar para refletir agora, como uma historinha, assim, e falar, uau, percebendo esse cenário específico da minha vida, esse momento, você vai fazendo a sua pesquisa aí. Onde será que eu estou? O que está vibrando forte aqui dentro? É a transformação? É o renascimento? É o olhar de verdade para o meu desejo, para onde eu estou colocando a minha energia, a quem eu estou devoto, com o que que eu estou compactuando? É olhar a necessidade de ponderar, de refletir, de pesquisar, de ser uma boa juíza, de ter que ter acesso a todas as informações possíveis para poder dar o meu veredito. É esse lugar do eremita, como a Clara já se trouxe, né? De estar no meu processo ali de conexão comigo, com o meu propósito, de me perceber a minha responsabilidade. É tão rico a gente poder se perceber pelos olhos do tarô, porque isso traz leveza também. Quantas vezes eu já me coloquei, ou já me percebi sem trazer esse olhar, no momento, por exemplo, do enforcado, falando assim, nossa, mas minha vida está parada, eu estou com um sabotador, eu não consigo ir para frente, uma procrastinação. Eu lembro assim, na verdade não era procrastinação, não é que a vida estava parada, é uma etapa importante do meu processo de evolução,
para trazer novas perspectivas de reflexões, novos olhares. Às vezes é porque está parado mesmo, tem a influência negativa da carta. E aí você vai começar a fazer o estudo. Por quê? Que porta é essa que se abriu aqui para eu estar sob esse ataque energético, por exemplo, ou sobre essa paralisia, ou sobre essa depressão? Ainda assim, é o enforcado. Só que aí você está levando o seu foco para essa carta, aonde? Quando eu falo dessa maneira, deixa eu pegar ela aqui, para esse ponto daqui, ó, de trazer luz, de trazer consciência. Até para que você possa finalmente, depois disso, renascer, renovar, matar o que não te serve mais, desapegar, passar pelo processo de luto desse desapego. Às vezes estar na carta da morte não é tão simples. Tem o lado do renascimento que é muito lindo, mas lutos e lutos às vezes drenam muito nossa energia. Mas se permitir esse processo para se transformar e se dar o tempo necessário para a elaboração desse luto a partir da temperança. Olha como é lindo ver o tarô a partir dos arquétipos. É um guia, é uma boa bússola. Mesmo que você não joga, não saiba como fazer jogadas de tarô, compreende? Por isso que eu acho que é um estudo maravilhoso, infinito, de fato é milenar. Então, sim, existem muitos. Eu tenho um livro, eu tenho alguns livros de tarô, Thaisa. Eu tenho um livro que chama Tarô. Deixa eu ver se ele está aqui do lado para eu falar o nome dele certinho. Jung e o Tarô, por exemplo. Deixa eu até pegá-lo aqui, olha. Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica. Vou ser honesto com vocês. Comprei esse livro numa empolgação, menino. Falei assim, vou começar a ler esse negócio. Eu tinha terminado de fazer o curso de tarô. E esse é o meu curso que eu fiz, é tarô terapêutico junguiano, segundo a minha professora. Era estudando os arquétipos, esse olhar de Jung, né? De olhar terapeuticamente com esse olhar da psicanálise junguiana, a partir dos arquetipos. Comprei empolgado. Comecei a ler, achei interessante, tá? Não é que a leitura foi ruim, não. Eu comecei a ler e comecei a achar muito interessante. Mas até hoje, gente, aqui, ó. Eu li, eu coloquei meu negocinho até a página 20. Não li mais. Tá aqui, na minha estante. Isso já tem, sei lá, 5, 6 anos. Assim, eu não sou a melhor pessoa de referência para trazer para vocês qualquer tipo de recomendação de leitura. Dentro, por exemplo, dos chakras. Aqui na escola a gente tem muitas jornadas dos chakras, né, de estudo, de você dedicar semana a semana a um chakra para estudar. Inclusive, ó, fica uma dica, um extra para vocês. Vou até publicar no grupo hoje, tá? Sobre isso aqui que está dentro da nossa egrégora. No dia 12 da semana que vem começa uma jornada dos chakras com o Adriano e com o Luiz, que também vão estar aqui na trilha com a gente, tá? Então, pode ser muito legal, assim, participar disso também para expandir a sua consciência a partir dessa leitura da vida sob o prisma dos chakras, assim como a gente fez hoje bem rapidamente sob o prisma dos arcanos maiores do tarô, olhando para essa jornada de herói, tá? Mas eu não sou a melhor pessoa para recomendar leituras, porque, de fato, eu aprendo muito lendo na melhor fonte que se tem. Eu aprendi sobre chakras lendo a energia dos chakras, a partir da leitura da aura. Eu estou na fonte principal, que é o ser que está ali na minha frente, que é o campo que existe de energia dentro disso. No tarô foi a mesma coisa. Eu aprendo sobre tarô lendo o tarô, lendo os jogos, assim, dos quais eu já me apropriei como possibilidades. E talvez essa confiança, essa entrega até me abre muitas portas, mas também podem me limitar sonhando, né? Porque eu acredito que isso daqui, ó, é importantíssimo. É uma pessoa que também aprendeu muito lendo, com certeza, né? E que conseguiu aqui, ó, processar, materializar e canalizar muito conhecimento. E tanto é que eu não me fecho.
Eu só não ainda me senti de novo atraído para continuar essa leitura, mas achei ela bem interessante no inicinho, mas não tenho como falar dela. E eu mesmo que tenho essa tendência, né? Não tendência, essa vontade, um dia eu ainda vou realizá-la, de escrever livros, porque eu adoro escrever, eu amo, comunicação faz parte do meu ser, né? Me considero um bom comunicador. Então, vou conseguir, vou ainda escrever meus livros aí de coisas que de fato eu consiga ser porta-voz. Mas neste momento, eu não tenho, tá? Eu não tenho essa indicação de qual é o melhor livro, porque eu ainda estou na etapa de estudo dentro da própria técnica. Isso daqui é uma outra via de estudo, também interessantíssima. Eu sou bastante intuitivo, mas eu também sou bastante. Olha que parece que é contraditório o que eu vou falar, mas não é. Eu sou intuitivo, mas eu também sou bastante Caxias. Eu estudo mesmo. É porque eu não estou estudando pela via da leitura de um livro. Eu realmente amo aprender, sabe? Eu gosto de aprender. Então, eu estudo muito ouvindo os meus professores. Eu tive uma bênção, gente. Assim, eu acho que por isso que eu estou tão empolgado e trouxe para vocês aqui essa possibilidade de abertura de um curso que eu quero abrir mesmo. Eu tive, com a minha professora de tarô no final do ano passado. É assim, quando eu estava lá na minha terrinha, em BH. Eu fui lá e ela estava lá também, de férias. Falei, opa, encontrei com ela. E é, eu acho que eu tenho 22 pessoas que já me falaram diretamente interessadas em fazer um curso de tarô. Eu fui anotando os nomes, falei assim, quando eu abrir eu vou falar, né? Só vai aumentando. Toda vez que eu falo que eu vou fazer, tem alguém que fala assim, eu tenho interesse também. Eu falo assim, opa, pode ser que aconteça. Só que eu não me sentia ainda preparado para dar esse passo. Talvez até pela falta de leitura de livro. Mentira, não é bem por isso, não. Sei lá, eu achava que eu não estava pronto. E aí, encontrando com ela no final do ano, trouxe para ela essa dinâmica, né? E ela já me fazia esse chamado. Há 2 anos atrás, ela já me falava: você tem que fazer um curso. A forma que você lê o tarô é muito mágica. Ela me viu lendo, né, várias vezes, lá no curso, inclusive, que eu tinha aprendido nos sonhos, né? E eu não me sentia ainda preparado. Porque eu sou Caxias, eu preciso de material, eu preciso de bagagem de estudo. E não é estudo para o outro, não, é estudo em mim. Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu ainda não trilhei uma coisa, eu não me sinto confortável em trazê-la. Porque senão eu vou estar sendo um papagaio, não sou eu o verdadeiro porta-voz que vai ter energia o suficiente para transmutar isso ali fora. Deixa outra pessoa que já tem essa expertise falar sobre isso, sabe? Eu sou assim. Então, quando eu tenho de fato alguma coisa que eu ainda não tenho tão transformada em mim, eu sou aquele Caxias que dá nome a quem fala. Quem já fez aula comigo sabe, muitas vezes eu cito o Prembaba, eu cito a Angelina, eu cito outro professor, eu cito qualquer outra referência que eu tenha. E quando eu não sei o nome dessa outra referência, eu ainda falo, não sei exatamente quem falou, mas essa frase aqui me pegou desse jeito. Eu dou caminho, porque eu só consigo mostrar até onde eu cheguei. Então, que bom, Clara. E obrigado por quem elogiou ele como professor, né? Então, é muito nesse sentido, sabe, que eu percebo a mim. Mas o que eu acho mais importante não é ficar na minha forma, é você perceber o seu lugar, a sua forma. É você encontrar a responsabilidade dentro do seu caminho. O que eu busco fazer é ser responsável dentro daquilo que eu compreendo. Então, queria fechar essa parte teórica dessa forma, com vocês, e trazer esse elemento. Observe a vida por essa possibilidade de olhar arquetípico aí.
Eu sei que eu pincelei muito rápido cada uma dessas cartas. Quem quiser ler sobre, talvez vão ter livros incríveis. Tem um grupo aqui dentro da Escola da Aura mesmo, ali no Telegram, que a gente tem um grupo de troca de livros, de coisas que cada um lê, de autoconhecimento, de coisas que acessaram. Talvez vocês podem compartilhar esses livros, essas trocas lá. Posso colocar o link desse grupo, assim, para direcionar vocês que querem compartilhar muito conhecimento ali, aqui dentro da trilha, tá? Mas, e se eu tiver acesso a alguma coisa que eu li, que eu acho incrível, eu super indico também. É porque nesse momento eu realmente não estou lembrando e não fui muito. O tarô e a leitura da aura são dois caminhos que eu não consigo trazer muita leitura. Sobre chakras, sobre tarô, isso é verdade. Sobre várias outras coisas eu consigo. Eu indico vários livros que eu já li incríveis, mas não necessariamente sobre essas técnicas ou sobre esse tipo de conhecimento, tá? É, acho que é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira trazer? Aproveita agora, para a gente ir para nossa segunda etapa, para quem tiver tempo, né? Eu sei que a minha aula aqui hoje vai ficar pelo menos 1h30, mas todo mundo à vontade também para ir e vir. Nenhuma pergunta? Estamos ok? Então, só para a gente não sair sem uma experiência direta do tarô, eu vou fazer com vocês, mas hoje, diferentemente de outros momentos que eu faço, uma jogada, né, do tarô, que é a jogada que eu faço na Academia das Rosas, que eu faço inclusive só com os arcanos maiores. E é uma leitura que eu faço em grupo, tá? Na qual eu vou orientar que cada um e cada uma de vocês faça uma pergunta interna. Eu não preciso de saber dessa pergunta. A Eliara não precisa de falar qual é a pesquisa que ela quer fazer no tarô, a pergunta, o que que ela quer ver. Para ninguém. Nem a Andréia, nem a Maria Auxiliadora, ninguém. Faz essa pergunta aí interna. E eu vou fazer uma retirada de 3 cartas e vou falar de maneira aberta e expandida aquilo que eu leio do campo. E essa leitura vai responder a sua pergunta, porque eu vou estar trazendo toda a energia do grupo para essa jogada. É uma maneira que eu encontrei. Essa foi uma das maneiras intuitivas que o Tarot se apresentou para mim. Como fazer uma tiragem em grupo? Foi uma demanda que a Angelina tinha me trazido, eu não fazia ideia, porque eu sei fazer tiragem individual. Como é que eu vou fazer uma tiragem em grupo, né? Que sirva para todo mundo? E me veio de fazer dessa forma e foi nascendo assim. Tem 2 anos que eu tenho estudado de forma bem Caxias esse tipo de tiragem. E hoje me sinto bem confortável com ela. Já compreendo como são algumas matrizes de funcionamento dela. Então, vou fazer essa jogada aqui com vocês, mas diferente lá do que eu faço na academia, porque depois que eu faço de maneira geral, eu abro espaço para todo mundo que quiser ali, tipo, compreendi, fez sentido para mim, mas se quiser trazer a sua pergunta exposta, para eu poder trazer de maneira mais objetiva e direta a resposta para a sua pergunta exposta. E aquilo que eu respondo de repente lá para a Maria Inês, que me faz a pergunta dela, já vai estar respondendo também com mais profundidade para todos o restante que está aqui. Então é importante que você preste atenção em cada resposta que eu dê também de maneira individualizada, porque é o mesmo jogo, que vai trazendo outras nuances e perspectivas dessa infinitude que são essas cartas. Só que diferente do que eu faço lá que eu abro para todo mundo, por causa do tempo que a gente vai ter aqui, talvez eu restrinja a uma ou duas, ou no máximo 3 perguntas para quem quiser fazer, ou até mesmo fala assim, vamos fechar por aqui, a não ser que alguém realmente ficou sem compreender nada, e aí para essa pessoa não sair sem esse esclarecimento mais encaixadinho, ela abrir essa dinâmica. A gente pode se acordar assim, e aí só lembrando que esse tipo de jogada que eu geralmente faço toda primeira quinta-feira do mês na Academia das Rosas. Hoje eu estou fazendo na quarta, né? Por isso que eu também divulguei lá na Academia das Rosas essa jogada. Mas no mês que vem a gente vai direto para essa jogada. Então não tem todo esse movimento de uma pequena aula que eu trouxe. E aí a gente tem tempo hábil, né? E tranquilo para estar atendendo todo mundo dentro de um pacote de 1 hora. E para quem quiser acompanhar esse movimento ou essas perguntas, porque eu coloco a intenção que isso sirva para quem está aqui ao vivo e para quem acessa essa informação. Então, eu tenho uma playlist, né, com todas as jogadas, basicamente, que eu já fiz na academia.
nesses 2 anos, assim, pelo menos, que eu também posso estar compartilhando com vocês numa outra ocasião, né? Ali dentro da academia ou dentro de outros espaços, para que vocês possam, de repente, fazer também as suas pesquisas oraculares ali, caindo, de repente, numa ou noutra e participando daquele movimento, assim como teremos sempre todas as primeiras quintas-feiras daqui para frente, a partir do mês que vem. Aliás, mês que vem, a primeira quinta-feira já é logo após o carnaval, né? Eu vou estar vivo. A gente já pode fazer. Se fosse a quarta, eu acho que não daria, não, mas a quinta dá. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pedir agora para que vocês se concentrem. Faça uma pergunta muito objetiva, muito direta. Quanto mais direto, quanto mais objetivo você é na sua pesquisa, mais assertivo e direto o tarô vai te trazer. Lembra, ele é um oráculo. Ele é um oráculo para realmente responder aquilo que você quer que seja respondido. Ele pode ser usado assim, e eu utilizo ele dessa forma também. Ok? Então, neste momento, chamando a energia de todo o grupo que se encontra aqui nesse encontro comigo, seja ao vivo ou não, que possa acessar a essas aulas. Eu estou trazendo agora a energia de todo o grupo para a tiragem dessa rodada aqui, de cartas do tarô, para responder especificamente a pergunta que você individualmente está fazendo. E trazendo aqui uma dinâmica de compreensão e resposta para seu questionamento, para sua pergunta, para sua demanda, eu vejo aqui a carta da força, a carta da justiça e a carta da roda da vida. Então, trazendo a dinâmica de compreensão dessa estrutura, só um minutinho. Ok, só para fazer a conta aqui, né? 29. Tem que somar aqui. Quando eu faço as minhas tiragens, para vocês também terem esse elemento, né? Como teor de aula. Sim. O tarô, ele não traz só as cartas que foram representadas, mas as somas e subsomas desses elementos trazem energias que também se completam, ou se estão aqui formando essa dinâmica por trás, assim, qual é o plano de fundo, o que está acontecendo aqui. E o plano de fundo aqui deu a soma 29. 10 da roda da vida, mais 8 da força, mais 11 da justiça. E 29 representa o sete de ouros, que traz aqui uma sensação de incompletude. Então, o que que isso significa? Dentro do seu questionamento, da sua pergunta, pode ser que neste momento você esteja aí, envolta ou com uma sensação de que falta algo, de que não está completo, de que precisa de alguma coisa. Isso está pairando dentro desse jogo. É uma energia que está aí. E aí, com essa sensação de incompletude, você está sendo convidada a olhar de verdade para aquilo que lhe que lhe traz força, assim, para olhar de verdade para a sua força, não é nem que te traz força, para olhar de verdade assim, o quanto de energia eu tenho aqui, o que que eu preciso fazer. A carta da força, ela é uma carta que traz uma dinâmica muito interessante. É uma mulher domando um leão. E essa mulher que está domando esse leão, segurando ele pela boca, tem o símbolo do infinito sobre a sua cabeça. E uma coroa também. Uma coroa de flores na sua cabeça.
é alguém que tem realmente o processo de uma consciência de quem se é, do domínio e da potência que se tem, e de como utilizar essa potência para superar os desafios deste momento na vida. De como é convidada, inclusive, a usar da sabedoria, da potência, das capacidades, da força que tem em si, para poder domesticar, domar, inclusive, os seus impulsos egóicos, que pode ser representado simbolicamente por esse leão, que é o rei da floresta, mas que sequer sai para fazer a sua caçada, né? É a leoa, geralmente, que vai atrás do alimento, que caça, que faz. O leão, ele está ali para proteger a sua, eu não sei como que se fala de leão, se é matilha, manada, não sei, né? A sua trupe ali, sua galera, né? Tá ali protegendo, mas está ali geralmente dormindo, está ali geralmente no outro processo. Ele pode ser uma representação de muito poder, de força, de reinado, mas poder também do ego, que comanda muitas vezes a nossa vida. E aqui vem uma mulher, não é nem um homem que está segurando o ego, porque não é pela força física que se domina o ego, sabe? É pela força da sabedoria, é por outra esfera, pela força que muitas vezes requer sutileza, ao mesmo tempo que firmeza. A gentileza pode ser muito mais forte do que a, sei lá, a rigidez. Então, observa dentro desse momento em que você está com a sensação de incompletude, como que você está sendo convidada a reconhecer os seus reais potenciais, a forma como você tem colocado a sua força, tem buscado ter domínio sobre a dinâmica que está acontecendo com você. E para a busca desse domínio, você está sendo convidada a entrar em contato com o processo da Carta da Justiça, de trazer mesmo essa capacidade de olhar as coisas de diferentes pontos de vista, de ponderar, de questionar, de refletir sobre todos os elementos que estão envoltos dentro disso, como a juíza, que coloca na balança e que vai determinar o caminho daquilo que vai se seguir adiante, que vai determinar para onde vai essa história. Mas para isso ela precisa ser muito justa. Então, olha também se existe aí dentro dessa dinâmica, no momento em que você começa a refletir e a ponderar o porquê você se posiciona com tanta força dessa forma, diante dessa sensação de incompletude da pergunta que você trouxe, se você está se colocando como vítima, como vilão, como herói, em que esfera você está se colocando dentro dessa tríade, né, que compõe aí o nosso ego, digamos assim. Reflita e pondere sobre isso, para que você de fato acesse a sua capacidade de observadora ou de observador, que é o papel da juíza ou do juiz, da justiça, que observa, acessa todas as informações e traz aquilo que está conforme as leis universais. Aqui a gente está falando de evolução, conforme aquilo que rege este plano. Observa o quão justo de fato você está sendo, compreendendo e se colocando até de maneira empática no lugar do outro, com as motivações do outro, com as intenções do outro. Se colocar no lugar do outro não é projetar a sua verdade sobre o outro, é tentar compreender dentro do funcionamento do outro o porquê daquele tipo de decisão, comportamento, movimento, e assim ir expandindo o seu leque de possibilidades de crescimento, de compreensão, de compaixão, de gentileza, de perdão.
Então você está sendo convidada mesmo a ponderar, a refletir, a observar tudo isso. E se você faz isso, 11 mais 8 dá o quê? 19. Você tem a clareza suficiente, carta do Sol. Você vai ter aí, tá no seu caminho, ter essa potência de esclarecimento, de vitória, de realmente decidir aquilo que é para ser decidido, que faz parte do seu caminho, que vai te trazer bons resultados. Então, não se perca no lugar de ficar se exigindo ter que ser de um jeito ou de outro. Seja honesta, seja justa na sua avaliação, porque isso vai te dar o elemento suficiente para você tomar as decisões e chegar nos objetivos que você tanto almeja, dentro desse questionamento, da sua dúvida, da sua dinâmica. Só que aqui também tem uma outra energia pairando junto, né? Que é a carta do ciclo, da vida, da roda da fortuna, mostrando que essa situação, enquanto você não tiver feito esse ponto de reflexão e tudo mais, pode ser que continue girando e se repetindo e voltando para a sua vida. Então aproveita, porque compreender e estudar também os fluxos. Isso é a primeira vez que está acontecendo ou já está acontecendo há algum tempo? Deixa eu voltar para entender essa energia. Isso daqui, ó, 10 mais 11 dá o quê? 21. Se você fizer esse estudo direitinho, você também vai para a integração do processo, para a cura, para a vitória. Você pode se lançar para o mundo com uma nova perspectiva. Então, mesmo que você identifique que esse processo é um processo repetitivo, observe dentro dessa repetição o que pode estar te drenando energia, o que pode estar fazendo você repetir essas coisas, por mais que isso te leve para um desconforto. E para ficar em dúvidas, porque 10 mais 8 dá 18, que é a carta da Lua. Mas isso vai estar refinando você com a sua intuição e com a sua verdade, em conseguir elaborar as suas emoções. Então, observe os seus fluxos e as suas eh, instabilidades. A Lua ela pode trazer uma certa instabilidade emocional frente a isso que está acontecendo, né? Assim como a Lua interfere nas marés, né? Subir e descer. Então, aqui está mostrando que os ciclos, eles podem estar atrelados a essas instabilidades emocionais que você ainda não curou. A carta 21 é a carta do mundo. Falei aqui, Cláudia, tá? Então, elas podem ser essa instabilidade aí que não curou. Então, olha para isso. Por que que isso daqui está voltando? Esse questionamento, essa dúvida, essa sensação aqui que ainda alimenta essa dinâmica de incompletude. Porque a dinâmica de incompletude, talvez dentro da sua pergunta, pode estar vindo com uma classificação ou um teor que você interpreta como negativo, né? De que está faltando. Mas pode ser uma questão de incompletude também, de não ter compreendido ou fechado ciclos emocionais de curas que já estão aí, possíveis de serem fechados, para que você entre no fluxo da fortuna dessa roda, de se apropriar da prosperidade desse aprendizado, da abundância de presentes que a vida tem para te dar no ápice dessa jornada. Então, o que eu estou vendo aqui é esse processo. Respondendo a sua pergunta, existe uma sensação de incompletude que te leva a realmente se reposicionar e se conectar com a sua força. E a partir dessa conexão, poder entrar em contato com a ponderação e com um lugar de reflexão, de poder olhar mais perspectivas da história para que você tome uma decisão mais assertiva. E isso pode fazer com que você realmente se aproprie da abundância e da prosperidade do que se tem, mas também pode te levar para a repetição de ciclos, ou para voltar de novo a essa história se você de fato não tivesse curado emocionalmente dos processos que estão te aprisionando. Então, se você tem questionamentos, incômodos, dúvidas, inconsistências, observe que e estude esse passado, estude isso que está se repetindo há algum tempo em outros cenários, em outras situações, para poder realmente transformar essa energia.
e se abrir e quebrar com esse ciclo de incompletude, se localizar. Essa é a orientação que o tarot está dando de uma maneira geral para a sua pergunta. Fica claro para todo mundo? Ok? Podemos ir fechando então por aqui, ou alguém realmente ficou muito perdido e não compreendeu? Porque se alguém tiver ficado assim, é o momento de perguntar agora. Então, vou considerar que ficamos esclarecidos, né? No mais, eu desejo uma excelente noite, tarde para quem é de tarde, dia para quem é de dia, nesse momento, que tenha sido valioso para vocês, né? Vou lembrar de vocês que amanhã a gente tem um momento muito incrível com a Nicole, que vai estar trazendo a constelação familiar. Ela sugeriu para quem vier neste momento da constelação que possa, já vou abrir para você, Keila, que possa estar trazendo lápis e caneta, papel, lápis, enfim, né? Alguma coisa para fazer anotações. Ela falou que pode ser importante para a experiência que ela vai trazer amanhã. Então, esteja preparado com isso, além da água, né? Além de você estar aí bem hidratadinho, e no final dessa trilha toda, a gente, cada professor, cada terapeuta, cada dinâmica do que vai ser apresentado como história do seu trabalho, vai estar ali bem categorizado, sistemático, direitinho para vocês. O que a gente está fazendo divulgando o link da aula com um contato direto, porque se alguém que saiu daqui já quer ter um contato, já quer fazer algum movimento, já quer entender alguma coisa com o terapeuta em questão, já pode estar entrando em contato, mas no final tenham a clareza que vocês vão receber tudo bem organizadinho. A gente só não está fazendo isso dia após dia para não ficar aquele pacote parecendo que ai, é muita coisa, né? Parece um marketing, uma coisa publicitária, e não é essa a intenção. A intenção é a gente realmente estar do início ao fim da trilha lidando com as questões que a gente está trazendo para cada experiência, porque essa é uma trilha de autoconhecimento, que tem muitos terapeutas juntos te dando a mão. Então, aproveita cada momento. A experiência de hoje trouxe abertura para alguma coisa. Se você quer continuar, aí aproveita amanhã com outra linguagem para aprofundar mais. E depois de amanhã com outra para aprofundar mais. Se quer trocar de tema, aproveita, porque esses dias a gente vai estar junto para poder trazer muita cura e compreensão para todos. Tá? Então é isso, deixo o beijo e vou atender a Keila. Então, quem quiser aqui ouvir a questão da Keila e talvez receber mais informação sobre si, aproveita, eu não vou fechar antes disso. Pode vir, Keila. Oi, então, é porque assim, dá pra me escutar? Eu estou com fone, mas tá me escutando? Eu vou desligar o Estou Wi-Fi escutando. do. Tá, eu vou Tô- desligar o Wi-Fi do. É melhor. Aí, então, é assim, que a minha pergunta foi direcionada, porque se eu aceito uma proposta de trabalho, eu pedi para sobre minha trilha, e coloquei o seu nome trilha, justamente porque o da semana é a trilha, né? E falei da trilha do trabalho. E aí, se eu aceito uma proposta de trabalho, eu nunca estou me sentindo enganada. Mas mesmo assim, eu fico em dúvida. E aí, Ótimo. assim, o meu pai e o meu namorado mesmo assim, aí tem muito a ver com a dúvida tal, que se sentir incompleta. Só que, assim, a mulher tá dando muitas margens, muitas coisas de que ela tá me enrolando. E aí o meu pai e o meu namorado, eles acham que ela tá me enrolando sim. E aí, ao mesmo tempo, fica aquela dualidade entre a dúvida ou não, se eu perco a oportunidade ou não, mas eu já fui tão enganada que eu já tenho vontade de falar para ela, você tá querendo uma secretária de graça, porque ela tá prometendo, ela não tá me oferecendo cliente, paciente, e eu tô ficando de graça, tô perdendo dinheiro. Tô Então, perdendo vamos tempo lá. e dinheiro. Para responder a sua pergunta de maneira muito objetiva que o Tarot trouxe, sobre esse questionamento se aceita ou não essa proposta de trabalho. O que o Tarot está trazendo é, você tem uma sensação de que essa proposta, ela não é uma proposta realmente encaixada, plena para você, falta algo, parece que você não está se sentindo preenchida por essa proposta. Então, o que que Isso. o Tarot está te mostrando? Por que que você não está se sentindo preenchida por essa proposta? Porque você precisa realmente perceber aquilo que te importa, você colocar a sua força, do mais leão, trazer as suas condições. Olha para a sua energia de força e pondera dentro daquilo que ela está trazendo e daquilo que você está colocando, se de fato faz sentido. Que aí vem essa carta da justiça.
Se você, nessa Ah, ponderação, não estiver chegando, né, num consenso de bater o martelo e falar quero ou não quero, possivelmente vai estar te levantando dúvidas. É assim, uma coisa de parecer que estou sendo mexida, enganada, aquelas emoções que está indo ali para a carta da Lua. E aí você está vendo assim, será que eu estou caindo de novo nesse ciclo? Será que isso está se repetindo de novo? E aí o tarô tá te trazendo a possibilidade de você estudar mais a fundo por que você está se colocando nessa condição. Porque, e aonde que você pode se segurar ou se orientar para realmente tomar a sua decisão de quero ou não quero, reconhecendo aquilo que é importante para você, domando a sua energia, tendo força. Só que faz parte do seu uhum, processo, até para ter essa força pessoal e conseguir domar esse leão, estudar essas dúvidas. Faz parte de você, inclusive, poder olhar com mais atenção para todas as condições que estão propostas e falar: isso funciona ou não funciona para mim. Porque a partir do momento que você fizer essa decisão por você, que você vai conseguir se conectar cada vez mais com a sua força, ah, tá? Então, é esse o ponto. Então, a sensação, tudo que você está falando é o que eu trouxe, né, de maneira geral. Mas respondendo mais diretamente, aceito ou não aceito? Uau, está no momento de eu realmente ponderar, olhar o que está se repetindo ou não e me posicionar. Porque se eu não colocar a minha força por mim mesma para abrir novas possibilidades, eu vou acabar caindo no mesmo ciclo, talvez eu trocando seis por meia dúzia, saindo de um lugar para ir para outro lugar para ser de novo explorada, enganada e etc. Então agora eu estou tendo a oportunidade de poder me firmar naquilo que eu preciso firmar. E se for o caso uhum. também de cair nesse mesmo lugar, que você possa utilizar desse movimento para se fortalecer, porque está tudo a favor de você ir para a sua força para conquistar aquilo que você quer, a partir do momento que você pondera e coloca na balança tudo que você pode ou não assumir. Tá? Gratidão. Bom, Gratidão. imagina. Então, um beijo para todo mundo e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Prema, Sim, pode, traz. eu tenho Tem uma. é, a minha pergunta é a seguinte, né? Como eu me livrar dessas é, amarras emocionais? Como ter essa cura emocional para poder conseguir ver a força que eu tenho? Que eu já fui muito forte, mas eu caio nesse ciclo de força, depressão, né? Que seria isso? Como eu me livrar desse problema emocional para conseguir recuperar minha força? Olhando para os pontos de incompletude da sua vida, onde você realmente considera que as coisas não estão sendo satisfatórias para você. Porque você não viu que por trás desse jogo está todo o processo da sensação de incompletude? Uhum. Então, se você olhar para a sensação de incompletude, você vai compreender esse jogo que você desenhou como a sua história. Você está vendo. A sua pergunta foi a história desse jogo, né? Como resgatar a minha força frente a essas inconstâncias emocionais e tal, tal, tal. Dando, olha, entre em contato com os seus pontos de incompletude para você ponderar e para você realmente começar a determinar, a quebrar com os fluxos de vítima e vilão, assim, eu acho, mais dentro aí de você, mas é importante mergulhar nisso. A dica que eu te dou se fazer, se ao fizer esse trabalho, essa abertura de pesquisa, você se sentir muito sobrecarregada, porque é um momento que pode estar sendo delicado mesmo, né? Porque você está com muitas inconstâncias emocionais, busca um acompanhamento terapêutico para estar junto com você. Até porque, se talvez até agora você não estivesse fazendo esse acompanhamento, talvez é o que ainda está te sustentando dentro de um ciclo. Então, quebrar com o ciclo que está aqui, de idas e vindas, pode ser através de uma ajuda, através de um processo que possa trazer mais esclarecimento, porque aí você vai ter mais quem te ajude a ponderar, encontrar novas perspectivas, novos elementos para colocar nessa balança da juíza, com a força que vai ali para quê? Para a carta do Sol, do 19, a parceria, o esclarecimento. Essa carta 19 é uma carta que pode estar trazendo essa nova parceria, esse lugar de acompanhamento, de trazer clareza para esse movimento, até para você conseguir iluminar a lua e para deixar de ser drenada por essas inconstâncias emocionais.
Então eu te dou essa sugestão, tá? Obrigada, Não, tarô, né? Tô só lendo. Verdade é essa. obrigada. Ok. Agora sim, vamos lá? Um beijo para todo mundo e a gente se vê.